Nesse vídeo eu vou te falar a minha experiência sobre ser au pair na Irlanda. Olá pessoal, meu nome é Dai do Vale. Bom, eu fui au pair na Irlanda por um pouco mais de 3 anos, trabalhei para 2 famílias diferentes e eu vou te explicar um pouquinho como funciona ser au pair na Irlanda. Bom, a primeira coisa que você deve saber é que o trabalho de au pair na Irlanda não é um trabalho, digamos assim, registrado, né? Não é um trabalho que você paga imposto por isso, você teria que pagar o imposto à parte, como se você fosse autônomo. Então, por isso, acontece que o valor do pagamento fica muito na mão das famílias que estão contratando o seu serviço. Tem 2 tipos de au pair na Irlanda, tem o au pair live-in e o au pair live-out. Eu fui live-out, que também é chamado de minder. A au pair live-out, ela tem um horário estipulado, ela vai, faz o seu trabalho, cuida das crianças, faz o que tiver que fazer e termina no seu horário estipulado. Então ela tem um horário certo para começar e para terminar todo dia, por tantos dias na semana. Vai de acordo com o que você acordou com a família. A au pair live-in, ela mora na casa com a família, então ela tem um quarto só pra ela, na maioria das vezes é um quarto só pra ela. Também quase sempre tem um banheiro só pra ela usar, às vezes ela compartilha com a família, mas o quarto tem que ser só pra ela, tá? Ela come, faz as refeições dela com a família, ela não paga aluguel, não paga nenhuma conta. Então, consequentemente não. Consequentemente, ela recebe um pouco menos do que a au pair live-out, tá? Porque a família tá tendo um custo ali com ela, né? O custo de alimentação, dela não ter que pagar nenhuma conta, então ela ganha um pouco menos, porém, ambos, né, têm as suas vantagens e desvantagens. Eu vou trazer um pouquinho de cada. Vamos falar então da au pair live-in. Eu nunca fui au pair live-in, tá? Mas eu tive muitos contatos com muitas meninas que já foram live-in. O que elas falam que é vantagem de ser live-in? Que ela não precisa alugar uma casa com outras pessoas, geralmente com vários outros estudantes. Hoje em dia a realidade aqui em Dublin é que as casas no centro estão cada vez mais cheias, então para você pagar um aluguel relativamente barato no centro da cidade, você tem que dividir com várias pessoas, às vezes o quarto com 5, 4 pessoas. Então, essa é uma das vantagens do au pair live-in, é que você não precisa compartilhar o seu quarto com várias pessoas, ou até mesmo a casa. Você vai ter um quarto só para você na casa da família. Segunda vantagem é que você vai estar imerso totalmente na cultura local, porque você vai estar ouvindo ali o tempo todo a família falando inglês. Então, isso é muito bom para a evolução do seu inglês. Então, se você está vindo para cá aprender inglês com a ideia de ficar só os 8 meses, trabalhar, estudar e voltar para o Brasil, se você não pode ficar mais que isso, o trabalho de au pair live-in é muito importante para você, é muito interessante, porque você vai estar bem imerso ali. E tem muitos brasileiros em Dublin hoje em dia, então qualquer lugar que você vai, até para alugar uma casa, você vai encontrar com um brasileiro. Então uma forma de você... É claro que você não deve excluir o brasileiro da sua vida, jamais, porque os brasileiros são sempre... A primeira pessoa que vai aparecer para te ajudar são os brasileiros. Então não exclua os brasileiros da sua vida, mas limite o seu contato, porque você veio pra cá pra aprender inglês. Então tenta pelo menos equilibrar, né, botar na balança. Se você estiver morando com uma família irlandesa, você vai estar falando com eles em inglês a maior parte do seu tempo. Então é claro que não tem problema nenhum você ter uma amizade brasileiras na rua, pra você ir passear e tudo mais, né, já que você vai estar falando inglês o tempo todo dentro de casa. Então, botar na balança isso daí. Então, uma das vantagens é você falar inglês o tempo todo com a família. Outra vantagem é você não ter os custos de alimentação, não ter o custo de contas. O aluguel até se inclui nisso também, que foi a primeira vantagem que eu falei. Mas é mais pelo fato de você não ter custos extras. O que você ganha, você guarda. Você vai gastar só com o que você quer comprar, viajar, etc. Mas o que você vai estar ganhando, você vai estar guardando. Então, isso é muito bom. Você não vai estar tendo custos fixos, tá? As desvantagens de ser live-in. O que muitas meninas me relataram é que acaba perdendo um pouco da privacidade. Às vezes as crianças têm uma afinidade muito grande com as meninas. As brasileiras costumam ser muito carinhosas, né? Então as crianças têm uma afinidade muito grande. Aí vai pro quarto da menina, quando de repente ela tá lá querendo ler um livro, ver um filme, ficar sossegada, já acabou o horário dela de trabalho. Claro, ela tem um horário estipulado de trabalho também, tá? Não é porque ela mora na casa que ela vai estar trabalhando 24 horas. Então ela tem um horário estipulado de trabalho, mas quando acaba o horário de trabalho dela, ela vai pro quarto dela. Só que tem gente que sente falta
falta de, assim, poder tá mais livre dentro de casa. Por exemplo, não tá no meu horário de trabalho, mas eu quero, sei lá, ficar na varanda. As crianças não têm muita noção disso. As crianças vão pra cima de você, vão querer brincar. E quem é mãe, quem já foi babá, sabe que tem vezes que você quer ficar sozinha, quer ter um pouquinho de paz. Às vezes até mesmo dentro do quarto as meninas não conseguem ter essa paz porque as crianças entram e tudo mais. Tem família que é mais ciente sobre isso, né, e acaba falando pros seus filhos, não, vem aqui, não vai, etc. Mas tem famílias que não estão muito nem aí, ou acaba nem vendo, as casas aqui costumam ser muito grandes, acaba nem vendo que a criança foi lá pro quarto da au pair. Então essa é uma das desvantagens, é a falta de privacidade na casa. O sentido também, o fato de não se sentir muito em casa, de não ter o seu próprio espaço. Então tem algumas meninas que acabam trabalhando de au pair live-in, ficando lá durante a semana, mas no final de semana, que seria o tempo off delas, elas alugam um quarto ou uma vaga somente, ou até mesmo um sofá na casa de alguém, só pra ficar o final de semana, só pra poder ter um espaço pra ficar longe da família no final de semana. Tem gente que faz isso também. Outra desvantagem de morar com a família é que tem famílias que eles passam dos limites. Tem famílias que acabam, assim, vê que você tá ali, você tá no seu tempo, no seu time off, mas vê que você tá ali de bobeira. Ah, você não tem como fazer isso aqui pra mim? Você não tem como ir ali pra mim? Você não tem como isso aqui pra mim? Então, elas acabam sentindo que são um pouco exploradas quando são live-in. Claro que isso não eu não tô generalizando, tem famílias que são diferentes, é óbvio, cada família é de um jeito, mas é o que a maioria relatou pra mim, que sentem um pouco disso, que acaba fazendo um pouquinho a mais do que deveria quando tá no seu tempo off, quando já acabou o seu tempo de trabalho. Então acho que foi isso, basicamente, são as principais vantagens e desvantagens de ser au pair live-in. Agora, vantagens e desvantagens de ser au pair live-out. No meu caso, como eu tinha um relacionamento, eu já morava com meu namorado na época, eu não queria morar na casa de alguém, eu não queria ser live-in. Então, pra mim foi uma vantagem ser live-out, porque eu já tinha o meu espaço, eu morava com alguém, então isso foi uma vantagem pra mim. Outra vantagem é que o pagamento, no caso não é salário, ganha por semana. O pagamento era um pouco maior por você não morar na casa, e aí você tem despesa com transporte, você trabalha às vezes por menos horas, mas você tem a despesa do ir e vir, tá? E por você não dar despesas para a família de custo de vida, você acaba recebendo um pouco mais. Desvantagens. Talvez para quem esteja vindo por pouco tempo, não seja uma desvantagem você ser live-out, porque você não vai estar passando tanto tempo com a família como você estaria sendo live-in. Mas, no geral, eu não vejo desvantagem em ser au pair live-out, não. Eu gostava. Inclusive, como eu falei, eu trabalhei muito pouco tempo para uma outra família, também foi de live-out. Nesse caso aí, eu trabalhava de manhã e não mais de tarde como era antes. E eu nunca gostei de acordar cedo. Eu tinha que chegar lá na casa, acordava muito cedo para chegar lá muito cedo para os pais poderem ir trabalhar. E eram 3 criancinhas pequenininhas, eles iam pra creche só a escola de manhã. Então eu que arrumava eles pra ir pra creche, aí já era uma rotina totalmente diferente. Mas nem vou mencionar muito sobre essa família, que foi bem pouco tempo, mas foi nesse mesmo padrão aí que eu tinha mencionado pra vocês. Era basicamente brincar com as crianças, dar lanchinho, dar comida, levar pra escolinha e trazer de volta. Eu acho que é isso, gente. Eu já falei bastante sobre as duas opções de au pair live-in e live-out. Tem também o Minder, Childminder, que é basicamente a mesma coisa que au pair live-out, tá? Se você ouvir falar Childminder, é a mesma coisa que au pair live-out. Eu já fui au pair live-out por mais de 3 anos. Eu tenho... porém, eu trabalhei... Nesses 3 anos eu trabalhei com uma família e depois um pouquinho, mais ou menos 2 meses, com outra família. Eu vou falar pra vocês a maior experiência que eu tive, que foi de 3 anos. Foi com uma família de 5 crianças. Parece muito, e sim, é muito. Aqui é normal as famílias serem grandes, de terem 4, 5, 3 filhos. De 3 é até normal pra gente, né? Mas a partir de 4 já começa a ficar grande, e é normal aqui. A pequenininha tinha 4, o outro tinha 6, o outro tinha 8... Depois o outro tinha 9 e a mais velha tinha 11. Algo assim, então era uma escadinha. Porém, eles faziam muitas atividades. Era uma família com uma situação financeira muito boa, então as criancinhas faziam sempre alguma atividade extra classe, digamos assim. Acabou a escola,
vai pra casa, almoça, faz o dever e vai pras atividades. Ou é jogar tênis, ou fazer natação, ou é algum outro esporte, ou é aula de música, aula de piano, etc. Sempre tinha alguma atividade desse tipo pra fazer. Então eu acabava ficando mais tempo com os pequenininhos que ainda não estavam fazendo muitas atividades. Ficava em casa com eles, dava o lanche deles. Eu trabalhava só depois da minha aula, né? Então eu trabalhava a partir do horário da tarde, que era quando terminava a aula deles também. Então eu acabava a minha, eles acabavam a deles, eu ia pra casa deles e ficava com eles até de noite. A mãe não trabalhava fora, mas ela estava sempre em casa porque ela que levava e trazia os filhos maiores das atividades. Então ela já deixava a alimentação preparada, o almoço, no caso eles davam a janta de dia, porque aqui geralmente as famílias não têm o hábito de ter 2 refeições por dia, é geralmente um lanche na parte do almoço, do nosso almoço, e uma janta na hora da janta mesmo. Ou às vezes eles trocam, a refeição, no caso dela, ela preferia trocar, dava logo a janta na hora do almoço, porque aí de noite, como era muito busy a casa, né, de noite cada um fazia o seu lanchinho ali e ia pra cama. Então era assim, eles chegavam da escola, tinham que fazer o dever de casa, eu ajudava os pequenininhos com o dever de casa deles, o meu inglês já estava melhor. Só recapitulando aqui, quando eu comecei a trabalhar com eles, eu tinha chegado na Irlanda fazer 3 meses. O meu inglês ainda estava bem básico. Eu sofri muito no início porque era muita gente falando ao mesmo tempo e eu não tava, assim, às vezes eu até conseguia entender boa parte, mas eu não conseguia me expressar, não saía de jeito nenhum. Porém, na entrevista que eu fui com ela, inclusive eu me encontrei com ela num shopping pra entrevista, acho que eu até pulei, né, eu deveria falar sobre a entrevista primeiro, então vamos recapitular aqui. A entrevista, eu me encontrei com ela num shopping, tava ela e um dos filhos. E eu fui bem na entrevista, eu consegui entender tudo que ela falou, eu não tava nervosa, eu consegui responder as perguntas básicas que ela me fez, de onde eu tava estudando, morando, se eu tinha irmãos no Brasil, etc. Esse tipo de coisa. Eu perguntei pra ela também sobre as crianças, perguntei se ela já tinha tido outras babás, mas o meu inglês era muito básico, eu não sei como que eu consegui perguntar essas coisas aí. E depois que eu comecei a trabalhar de vez, inclusive eu recomendo que vocês sempre encontrem com a família num lugar público, para sua própria segurança, você não sabe pra onde você tá indo, ou que você vá com uma amiga e você avisa, eu tô indo com uma amiga, ok? Eu já acompanhei, inclusive, uma amiga numa entrevista, eu fiquei lá quietinha esperando enquanto ela ia conhecer a casa. Mas enfim, voltando aqui. Daí a entrevista foi legal. Quando eu comecei a trabalhar, a gente decidiu... eu fui pra um primeiro dia só pra ver onde é que era a casa, primeiramente. Nesse primeiro dia a gente decidiu qual seria o meu horário. A gente que estipulou qual seria... Na verdade, assim, ela me falou quanto que você... Depois da entrevista, depois de tudo, ela me mandou mensagem falando quanto que ela gostaria de pagar. Por serem 5 crianças, eu tentei jogar um pouquinho mais pra cima. Eu falei assim, tem como ser um pouquinho a mais? Ela falou, não, é só isso que eu posso pagar, até esse limite. Aí como eu também tava precisando muito de trabalho, que na época, os 3 mil, pra quem sabe, quando você vem pra Irlanda como estudante, você tem que trazer 3 mil euros. Na minha época, não era 3 mil euros, era 1.000 euros. Então era menos ainda, que eu cheguei aqui em 2011. Então esse dinheiro já tava acabando em 3 meses. Apesar de eu ter o meu namorado aqui, ele na época também já tava ficando sem dinheiro. Então, eu precisava de trabalho. Por isso que eu aceitei esse trabalho de 5 crianças. Daí, eu aceitei, a gente estipulou quais seriam as minhas funções. Isso é uma dica muito importante também. Estipule com a família quais são as funções que você vai ter que fazer. Se você não consegue se comunicar muito bem ainda, pede pra família escrever por mensagem ou no papel. O que a família quer que você faça? Levar as crianças na escola, buscar da escola, dar almoço, varrer a casa todo dia, lavar a louça todo dia, arrumar o quarto das crianças todo dia, etc. O trabalho de au pair é um trabalho que não é regulado, então as funções que você vai fazer, o salário que você vai receber, vai tudo de acordo com o que você está acordando ali com a família. Se a família falar que só pode pagar tanto, se você quiser aceitar, você aceita. Se você não quiser aceitar, tchau. Se negociar com a família não deu certo, você não aceita o trabalho. Se a família falou no início que ele queria que você fizesse 5 funções diárias, que era Y, X, Z, W, B, mas no decorrer do dia você tá vendo que eles estão te pedindo muito mais do que 5 funções, você tem 2 opções. Você chega pra família e fala, olha, quando a gente conversou, vocês me pediram essas 5 funções, agora vocês estão me pedindo mais.
vamos acertar o meu pagamento, aumentar um pouquinho, ou vou ter que, infelizmente, né, procurar outra coisa, porque não foi o acordado. Então é por isso que é importante você ter uma listinha dos afazeres que a família quer que você faça, para depois não aparecer mais e mais e mais coisas que não estavam no combinado. Então, voltando para minha experiência, então eu fazia exatamente isso. Minha função era, eu não precisava buscar nem levar crianças na escola, só raramente quando a mãe estava muito ocupada e tinha que buscar um ou outro em outro lugar e não podia estar a tempo na escola, a escola ficava bem pertinho da casa. Geralmente as escolas são próximas, cada região tem várias escolinhas. Então eu esperava as crianças chegarem em casa, chegava da escola, era aquela festa, eu fazia os lanchinhos quando não tinha janta já pronta. Se tivesse janta já pronta, que ela geralmente fazia de manhã, eu só servia para as crianças, botava para cada um, eles comiam suas refeições, eu botava tudo no dishwasher, aí eles iam fazer o seu dever de casa, era a regra deles, eles tinham que comer, fazer o dever de casa, depois podia ir brincar ou fazer qualquer outra coisa. Eles não podiam assistir televisão e jogar videogame durante a semana, só sexta, sábado e domingo, o que é maravilhoso. Eu tento aplicar para os meus filhos, mas eles ainda são muito pequenininhos, eu acho que eles ainda não entendem o suficiente. O meu mais velho, ele tem 4 anos, ele tá começando a jogar videogame e já tá começando a ficar um viciadinho em videogame. Então eu já vou ter que começar a cortar agora o videogame durante a semana. Tudo bem que nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo, a gente tá no período de lockdown por causa do Covid-19. Então tá tudo meio assim, meio louco, meio solto, sem regras, sem planejamento, mas assim que as coisas voltarem ao normal, eu vou pegar pesado nessas regrinhas de segunda a sexta não tem videogame, televisão por um momento limitado. A gente tenta também já fazer a televisão ser limitada durante o dia, a gente tenta levar eles pra rua pra brincar quando não tem nada pra fazer de outras atividades, eles vão pra rua brincar, no parquinho. E o meu mais novo, ele tá quase fazendo 2 anos, já daqui a 2 meses. Essa regrinha de não ter televisão, não ter videogame durante a semana, nem celular, nem tablet, era muito importante porque eles eram muito disciplinados. Afinal de contas, eram 5, né? Se não tivesse disciplina, a mãe ia ficar doida. Então eu ajudava ela a manter a disciplina da casa. Não deixava ver televisão, não deixava brincar de nada que não fosse permitido. Dever de casa, se alguém precisasse da minha ajuda, claro, os pequenininhos, né? Até porque o meu inglês na época não era lá essas coisas pra estar ajudando os mais velhos. Mas eu ajudava os pequenininhos com uma coisinha ou outra, um dever de matemática eu conseguia ajudar. Então eu fazia isso, ajudava eles com as lições. Depois, logo disso, os mais velhos já tinham que ir pra fazer alguma atividade fora, a mãe levava, e eu ficava em casa com os pequenininhos, a maioria das vezes só brincando. Então a gente passava o dia brincando, ou ia na rua quando o tempo tava bom, ia no parquinho. Tinha sextas-feiras que a família os pais gostavam de sair pra passar a noite juntos, e eu ficava de babysitter. Então, quando você tem que ficar além do seu horário, à noite, na maioria das vezes, é como a gente chama de babysitter, que é quando é fora do seu horário e é uma coisa mais esporádica. Então, quase toda sexta-feira eles me perguntavam se eu podia ficar. Eles pagavam a mais pela sexta-feira que eu ficava. E como eu trabalhava lá no sábado também, eu acabava ficando na sexta-feira, dormia lá. Na sexta-feira tinha um quarto que eu dormia, ou dormia no quarto das crianças, porque sempre tinha uma cama sobrando, ou dormia num quarto sozinha, enfim, não era sempre que eu dormia lá. Mas quando eu dormia na sexta, eu já acordava de manhã, porque no sábado eu começava mais cedo do que durante a semana. Então, como sábado eu tinha que estar lá cedo, eu preferia já ficar logo, dormia lá, e no sábado de manhã já estava lá pronta para trabalhar de novo. Acordava pouco antes das 10, né, só para me arrumar, e descia para tomar café e cuidar das coisas. No sábado a rotina era um pouquinho diferente, porque no sábado era mais livre, não tinha dever de casa, então eles brincavam mais, via televisão, jogavam videogame, às vezes a gente ia pra rua quando o tempo tava bom, às vezes eles tinham alguma outra atividade externa, como futebol, outra coisa assim, então os pais levavam. Aí o pai tava em casa nesse dia, ou os pais acabavam levando eles para as atividades, eu ficava em casa com os pequenos que não tinham nada pra fazer, e às vezes até mesmo eu ficava sem ter o que fazer. Então eu, quando não tinha nada pra fazer, as crianças estavam brincando, eu ia passar roupa das crianças, eu arrumava o quarto das crianças, eu diariamente arrumava o quarto das crianças, às vezes botava roupa pra lavar. Não fazia parte da minha função passar, nem botar roupa pra lavar. Arrumar o quarto das crianças, tudo bem que faz parte das coisas das crianças, mas não fazia parte da função que eu tinha concordado com ela. Inclusive eu levava a cachorra pra passear porque eu gostava, e eu não gostava de ficar parada, sem fazer nada. Mas isso vai muito de pessoa pra pessoa. Eu fazia porque eu não gostava de ficar parada, mas não me pediam pra eu fazer a mais do que foi acordado.
Outra função também que eu sempre tinha que fazer, então as crianças chegavam da escola, fazia dever, comia, aí brincava, de noite jantava ou fazia um lanche, aí eu limpava tudo de novo, limpava a mesa, limpava a bagunça do lanche, botava tudo no dishwasher. E no final do dia, antes de eu ir embora, eu sempre aspirava a área da cozinha, que era onde as crianças ficavam mais tempo e onde eles comiam, então era onde sempre ficava sujo. Eu lavava a louça durante o dia, e aos sábados, só quando tinha tempo livre, quando não tinha nada pra fazer, eu ia procurar alguma coisa pra fazer, como passar uma roupa, botar roupa pra lavar, passear com a cachorra, ou levar as crianças pra fazer alguma coisa na rua, pra brincar. Então era isso. Eu só me sentia muito estressada nas sextas-feiras à noite, quando eu tinha que ficar de babysitter, porque aí eu ficava com os 5 sozinha, e os 2 mais velhos, eles já estavam assim na fase de pré-adolescência. No início até não muito, mas depois, conforme o tempo foi passando, eles foram crescendo, eles começaram a entrar nessa fase de pré-adolescência, começaram a brigar muito um com o outro, os dois queriam mandar nos menores, aí era briga o tempo todo. Então eu me estressava porque eu tinha que brigar com eles pra eles pararem de brigar com as crianças. E aí eles dormiam até um pouquinho mais tarde, podia ir dormir um pouco mais tarde na sexta, eu até deixava. Eu tentava, assim, negociar com eles, tá? Vocês são mais velhos? Então tá, vou deixar vocês irem um pouquinho até mais tarde. Sua mãe falou que não podia, mas vou deixar você ir dormir 11 horas, porque você tá vendo isso aí. Às vezes eles estavam vendo alguma coisa na televisão, só eles, que os pequenininhos eles iam dormindo em escala. Primeiro a mais nova, depois os 2 do meio e depois os 2 últimos mais velhos. Então os mais velhos ficavam vendo alguma coisa, às vezes eles estavam, deixa a gente dormir um pouquinho mais tarde. Aí eu negociava com eles pra não ter briga. Então eu deixava eles irem dormir um pouquinho mais tarde do que o horário deles normal, e assim eles se resolviam. Aí cada um ia pra sua cama, cada um lia o seu livro, todos eles liam um livro antes de dormir, o que era outra coisa também muito interessante que eu tento trazer pra minha vida e pros meus filhos. Às vezes eu não consigo fazer isso diariamente, mas pra pequenininha, na época eu lia pra ela todo dia antes de dormir, antes de eu ir embora também. Então ela ia pra cama, eu lia pra ela e depois eu ia embora. Para os meus filhos eu tento fazer isso também, só que eles ainda não têm muito o entendimento do que é aquilo, eles não compreendem tanto. Assim, eles sabem o que é, mas eles não param quieto pra ouvir a história, eles não querem ouvir a história, eles só querem ver a imagem. Então eu tento fazer uma coisa assim mais interativa com os meus filhos. Mas é algo muito interessante que eu tento trazer pra minha vida, que eu recomendo toda mãe aí trazer pra vida do seu filho, que vai ser beneficial demais pra vida deles, é a leitura antes de dormir. Então todos eles, os 5, cada um lia o seu livrinho, às vezes eu lia pros menores, e os mais velhos já liam por conta própria, o que era maravilhoso. Às vezes eles brigavam de madrugada por causa de livro novo que eles queriam ler, mas o outro tava lendo. Imagina, brigava por causa de livro, coisa mais linda, né? Uma briga por causa de livro. E era isso, gente, era basicamente isso. Então era um pouco cansativo por ser muitas crianças, mas eu não ficava o tempo todo com as 5 crianças. Então se você aí que tá no Brasil pensando em trabalhar de au pair em algum lugar, nos Estados Unidos, aqui ou qualquer outro lugar, tem que levar tudo isso em consideração, não só o número de crianças. Você tem que ver se as crianças ficam o tempo todo em casa, o que atividades a mais elas fazem, se é você que tem que ir levar ou não. Depois, com o tempo, eu comecei a levar os pequenininhos pra natação, que era um pouquinho mais afastado, mas a gente sempre tinha carona de algum outro pai e mãe dos coleguinhas, então a gente ia pra natação, eu ia com eles. Quando os 2 pequenininhos saíam da natação, eu dava banho neles, botava roupa e a gente ia pra casa de carona de novo. Então é assim, é tranquilo, não é um trabalho... É claro que é cansativo, é um trabalho braçal às vezes, né, de lavar louça, passa um aspirador. Às vezes tem famílias que pedem para as meninas fazerem como é que eles chamam? Uma limpeza mais light, assim, limpar um banheiro uma vez por semana. Eu não fazia nenhum tipo de limpeza nesse sentido, porque tinha uma pessoa lá específica pra limpar a casa. Mas eu sei que tem famílias que pedem para as meninas fazerem um light cleaning, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. E aí, como eu falei, vai do que você tá sentindo. Se você tá disposta a fazer isso pelo trabalho, então você aceita fazer. Mas se você não concordou sobre isso com a família e depois eles estão te pedindo pra limpar, vai de você também. Você quer aceitar pelo trabalho, aceita. Se você sente que você precisa ganhar um pouquinho mais pra fazer isso, você conversa com a família. Mas é muito tudo assim, né? Nesse trabalho de au pair é tudo muito aberto. Você tem que conversar com a família, você tem que achar um acordo junto com a família. Então acho que eu já falei bastante, eu espero que tenha sido esclarecedor para você que pensa em trabalhar de au pair no exterior. É um trabalho recompensador, porque eu evolui muito no meu inglês
trabalhando de au pair foi muito importante para o meu inglês. As crianças me corrigiam quando eu falava errado, então é algo interessante. E assim, não tenha medo, não é regulado aqui na Irlanda, não é, mas é um trabalho bacana porque você consegue aprender muito inglês e consegue, enfim, pagar suas contas com um trabalho digno e também muito recompensador porque você ganha o carinho das crianças, você acaba mantendo o carinho pelas crianças pro resto da sua vida. Inclusive, até hoje eu mantenho contato com essa família. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o joinha aqui, compartilhar e se inscrever no meu canal para mais novidades. Até a próxima!